Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Carolina, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre propriedade de determinante, em continuação da nossa aula passada, que foi sobre definição de determinante. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, por que é interessante estudar as propriedades de determinante? Porque essas propriedades facilitam na resolução do determinante. Então, na aula passada, a gente falou que a gente só calcula determinante de matriz quadrada. E nesta aula, vamos falar das suas propriedades. Então, vamos lá? Então, quais são as propriedades? A primeira propriedade fala o seguinte: se a gente troca a posição de duas linhas do determinante, o determinante troca o sinal. Então, se eu troco duas linhas da minha matriz, o determinante vai trocar o sinal. Ah, professora, isso é válido para as colunas? Sim. Se eu trocar duas colunas de local, o determinante vai ficar com o sinal trocado. Então, se o determinante, da forma que está, deu 6, e calcular novamente o determinante, só que eu trocando duas linhas, o determinante vai dar menos 6. A próxima propriedade fala o seguinte: se uma linha da matriz é nula, o determinante vai ser zero, certo? Então, por que que isso acontece? Ó, pela definição de determinante, você tem que pegar um elemento de cada linha. Ó, um único elemento de cada linha e cada coluna. Então, se você pegou o elemento da primeira linha e primeira coluna, o próximo elemento, por exemplo, se você pegar da segunda linha, segunda coluna, e o próximo elemento for da terceira linha, terceira coluna, olha, uma dessas linhas é nula. Então, isso já vai dar zero. E você vai fazendo isso sempre. Sempre você vai ter um elemento de cada linha. Então, sempre você vai multiplicar por zero. Então, logo, o determinante vai ser igual a zero. Outra coisa, se você possui duas linhas iguais, o determinante também vai dar zero. Então, voltando na propriedade anterior, se uma das linhas for nula, o determinante é zero. Também, se uma das colunas for nula, o determinante também é zero. Agora, se eu tenho duas linhas iguais, o determinante vai ser zero. Ou se eu tenho duas colunas iguais, o determinante vai ser zero. A próxima propriedade fala o seguinte: se uma das linhas está multiplicada por uma constante, tá vendo aqui, ó? Aqui, essa linha aí está sendo multiplicado por k. Então, o valor do determinante é k vezes o determinante sem o k, certo? Então, ó, esse k só está multiplicando a linha aí. Agora, como consequência disso, se a gente tivesse determinante k vezes a, então o k estaria multiplicando todas as linhas do meu determinante. Então, se a ordem da minha matriz é n, então o resultado desse determinante vai ser k elevado a n vezes det de a. A próxima propriedade fala assim: se os elementos de uma linha são soma de dois fatores, então é uma única linha, ó. Aqui na linha I está somando por B1 e 1 mais C e 1, e assim consecutivamente aqui, ó, certo? Soma de dois elementos. Isso é a mesma coisa de pegar, ó, o determinante igual, só que na linha I só tá em função de B aqui, mais, ó, a parte aqui do C. Então, só tá somando a linha I, certo?
Cuidado, ó, determinante, aqui não tá falando isso, ó, determinante de A mais B não é igual a determinante de A mais determinante de B, certo? Aqui só somou, teve soma de elemento na linha I, em uma das linhas da minha matriz. A próxima propriedade fala assim: ao substituir uma linha I de uma matriz A por linha I mais K vezes a linha J, o determinante não se altera. Então, o que significa isso? Significa que o determinante. Vou apagar aqui. Isso significa que se eu tenho o determinante. O determinante aqui de A. Aí eu trabalho a linha, ou seja, acho uma matriz equivalente a A na forma escada, o determinante das duas matrizes equivalentes vão ser iguais, certo? Quando A é equivalente a B. Então, se eu trabalho com a linha, ó, se eu substituo uma linha por uma matriz A, de uma matriz A por LI mais K, LJ, o determinante não se altera. Então, isso significa que o determinante de uma matriz na forma escada é igual ao determinante da matriz original. Então, se o determinante está muito complicado de calcular, se você pega a matriz e coloca na forma escada, você consegue calcular o determinante facilmente. Agora, o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Outra definição aqui, determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Como consequência disso, a gente tem que determinante de A igual a zero não tem inversa. Por quê? Significa que a matriz A não tem inversa. Olha aqui, a gente tem que det de A. Vamos começar assim. A vezes a inversa é igual A vezes a sua inversa é igual à identidade. Então, determinante de A vezes A menos 1 é igual o determinante da matriz identidade. Olha, vai ser exatamente a multiplicação dos elementos da diagonal. Como os elementos da diagonal é 1, então vai ser 1. Então, vai ficar det de A vezes det de A elevado a menos 1. Isso é igual a 1. Ó, o determinante da inversa é igual a 1 sobre determinante de A. Se A for igual a zero, 1 sobre zero não existe. Então, é indeterminado. Então, se o determinante de A for igual a zero, não vai possuir, a matriz A não possui inversa. Agora, se ele for diferente de zero, a matriz A possui inversa. Então, essas são as propriedades de determinantes. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.